noite. Obrigado pela presença de cada um de vocês, com certeza sacrificando alguns horários para poder estar aqui. E muito bem-vindos a essa reflexão que queremos fazer. Sempre teríamos muito que compartilhar com respeito a Jesus, sempre. Mas eu quero tentar redimir o máximo tempo possível. Sei que você tem algum compromisso. Eu quero começar esse tempo fazendo uma pergunta para vocês. E, logicamente, uma pergunta que pode ter várias respostas. Pode ter várias respostas, mas é muito importante para dar início a esse tempo. Sabemos que é um fato que Jesus veio a este mundo. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: para que veio Jesus a este mundo? Uma pergunta muito simples. Para que veio Jesus a este mundo? Qualquer um de vocês pode responder. Deixa eu só pôr isso aqui, senhor. Não todos de uma vez, hein? Um de cada vez. Para trazer salvação. Trazer salvação? Espero que todos estejam de acordo. Mas veio para salvar a gente de quê? De nós mesmos. Escutei por aí? De nós mesmos? Essa é uma boa razão. Veio para salvar nós de nós mesmos. É correto. Mas tem mais resposta para essa pergunta. Libertação. Hã? Libertação. Libertação, uma boa resposta, mas libertação de quê? Libertação do mundo. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, o mundo era. Não tinha pecado, né? Libertar do pecado. Libertado e na realidade foi o pecado de Adão, né? Aham. Mas que nós não ia viver do próprio solo no rosto da gente, né? Porque não tinha pecado. Concretamente, veio nos libertar do pecado. Ok? Que mais? Declarar vitória em cima do mal, do demônio. Vitória sobre as trevas, sobre o diabo, né? Mas veio nos salvar de quê? Condenação eterna. É. Veio nos salvar da condenação eterna. Vocês sabiam que hoje está muito difícil ouvir respostas como esta que vocês acabam de dar. É muito difícil. Lamentavelmente, de alguma forma, não sei, os tempos mudaram e que parece que se tornou quase proibido falar a verdade. Praticamente está proibido, parece ser ofensivo, parece agressivo falar ou repetir aquilo que a Bíblia ensina. Isso está acontecendo hoje, nos nossos dias. E isso tem afetado, muitas vezes, a muitos pregadores. Muitos têm mudado a mensagem por causa disso. Faz pouco tempo atrás, um jovem, lá em Uberlândia, de onde nós moramos, com a minha esposa, Michelle, e um jovem que é um lutador desse de MMA, essa coisa que tem por aí. No momento ele falou: eu ouvi você falando sobre essa mensagem e eu estou interessado em saber mais. E eu falei com ele: olha, você está interessado em saber a verdade ou a mentira? Qual que você quer? Ele falou: a verdade. Eu falei: a verdade, eu não sei se você tem estômago para a verdade. Porque a verdade hoje ela está tão escondida que eu não sei se você vai ter estômago para aguentar, não. Ele falou: não, mas eu quero a verdade. Eu falei: todo mundo quer a verdade, mas não todo mundo está realmente interessado na verdade. O tema com o Evangelho é exatamente isso. Eu gosto de compartilhar sempre o tema do Evangelho partindo sobre uma base de fatos que aconteceram no livro de Gênesis. Logicamente, fazendo um resumo, porque não alcança a falar tudo. Tem muita riqueza no livro de Gênesis. Mas eu encontro que é muito importante estabelecer uma base que parte dali do livro de Gênesis. E eu creio que vou mencionar algumas. Para aqueles que estão anotando também, eu vou fazer as citas bíblicas, ok? Algumas delas vamos ler, outras são fato conhecido de todos. Mas sabemos que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, nos fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Falou: multiplicai, frutificai, enchei a terra, dominai sobre a terra, até o versículo 28.
E nós sabemos que o Deus criou o homem, o ser humano, a imagem e semelhança dele. Não vou ter tempo de explicar isso para vocês, mas vocês sabiam que somente Adão e Eva são os únicos seres que foram criados à imagem e semelhança de Deus? Aí veio Caim, veio Abel, ficou aquela bagunça que vocês já conhecem. E diz que, você vai lá no capítulo 5 de Gênesis, do versículo 3 e o versículo 4. Fala que depois de 130 anos, como se aquela primeira etapa foi borrada de alguma maneira. Depois de 130 anos, disse que Adão e Eva tiveram mais um filho. Chamou o nome de Sete. E ele foi concebido, olha bem, a imagem e semelhança de Adão. E assim por diante. Um filho, a sua imagem e semelhança, já não a imagem e semelhança de Deus. Logicamente, isso requer uma reflexão bastante profunda, porque Adão e Eva foram criados seres perfeitos. Mas quando nasceu Sete, eles já não eram mais seres perfeitos. Agora, Adão e Eva foram criados os seres, primeiramente, únicos. Foram criados os seres éticos, que quer dizer, eles foram criados como uma projeção do caráter de Deus. O caráter de Deus estava, de alguma forma, representado neles. E foram também criados seres livres. E a prova dessa liberdade, que inclusive implicava a possibilidade de se rebelar e de se levantar contra o Criador, como vocês bem sabem que aconteceu. Evidentemente, o que Adão e Eva não sabiam, que essa liberdade usada de forma errada era descartável. Só podia usar uma vez, usando de forma errada. Por que eu estou falando isso? É importante. Nós vemos, a Bíblia nos apresenta Adão e Eva com uma relação muito íntima com Deus. É como que tudo que Adão fazia, né, olhou para aquele animal cabeludo, falou assim, esse aí vai se chamar leão. Até tem cara de leão, né? Ele chamou ele de leão. Agora, de onde ele tirou essa palavra? De onde ele tirou essa ideia de dar nome a todos os animais e fazer todas as coisas? Logicamente, aquilo é como se a vontade de Deus fluísse por meio de Adão. Pela conexão, a intimidade que existia entre eles. Então, ele era a manifestação ou a representação da perfeita vontade de Deus. É interessante que encontramos uma réplica perfeita disso que estava acontecendo ali, lá no Novo Testamento. Em João capítulo 6, versículo 38, encontramos Jesus dizendo o seguinte: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, senão a vontade daquele que me enviou. Jesus viveu 33 anos nesse mundo, fazendo a vontade do Pai. Ou seja, através dele fluía a vontade do Pai, exatamente como acontecia com Adão. É tão parecida a história, que Jesus, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, é chamado de segundo Adão, porque o primeiro fracassou. O primeiro fracassou. Porque quando Deus colocou ele no Jardim do Éden, lá no capítulo 2, versículo 17, Deus falou com ele, pode comer de tudo que tem aqui. Eu estou contando isso resumido, em forma resumida, porque vocês conhecem grande parte dessa história. Pode comer de tudo que tem no jardim. Até a árvore da vida estava lá. Mas tinha uma outra árvore chamada do conhecimento do bem e do mal. Mas dessa árvore, desse fruto você não pode comer. Deus proibiu Adão e Eva. Não impediu. Senão, só proibiu. E a razão pela qual só proibiu e não impediu, porque Adão e Eva eram livres. Se eles não fossem livres, Deus podia ter impedido eles de comer. Ok? Que é a grande diferença. E Deus faz um decreto de morte. E diz, o dia que dele comeres, certamente morrerás. O problema para muitos é entender o significado de morrerás.
Essa expressão, esse decreto de Deus que você e eu sabemos que se cumpriu, ele é transversal no seu significado. Ele significa 3 coisas. Esse certamente morrerás, primeiramente significa que o homem, a partir daquele momento, ele foi separado completamente, desvinculado completamente, cortado completa e absolutamente todo e qualquer conexão com Deus. Ele perdeu a filiação de Deus. E essa separação, curiosamente na Bíblia, se chama morte. Mas teve um segundo efeito, esse decreto de morte. Os 7 palmos de terra, independente se ele viveu 960 anos, Adão. 7 palmos de terra estavam esperando por ele, porque ele foi criado um ser imortal, sendo humano, mas imortal. 7 palmos de terra estavam esperando ele, e toda a descendência de Adão. Segunda consequência do decreto divino. E a terceira consequência do decreto divino, que foi mencionada pelo Wilson, condenação eterna. Literalmente o inferno. Palavra proscrita e proibida hoje nos púlpitos da maioria das igrejas. As pessoas não querem ouvir isso. Mas nós, e eu já fiz uma promessa a Deus, eu jamais vou esconder a verdade, passe o que passe. Existe um decreto de morte, existe algo chamado inferno, que é a terceira consequência desse decreto de Deus. Curiosamente, esse terceiro efeito é chamado a segunda morte. Está lá no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4. É o lago de fogo do inferno. Esse é um fato. E a propósito disso, foi Deus que criou o lago de fogo do inferno, não foi o diabo. Muita gente crê que foi o diabo que criou. Então é importante entender isso. Agora, o decreto de Deus se cumpriu completamente. E, evidentemente, o homem deixou de ser imortal, perdeu a liberdade, porque agora estava em trevas. E esse caráter de Deus manifestado nele se corrompeu. Não podemos, de maneira alguma, dizer que o ser humano, a partir daí, segue tendo exatamente a mesma imagem, a mesma semelhança. Ele segue sendo semelhança de Deus em algum aspecto. Porque a palavra semelhança quer dizer parecido a Deus na maneira de ser. O homem ainda segue sendo dessa forma. Okay? Mas eu costumo dizer que ele hoje é uma caricatura do que é a imagem de Deus, se converteu numa caricatura, na verdade, no homem. Não podemos dizer que segue exatamente como Adão foi criado. Isso não é verdade. Ok? É interessante que a partir daí, lá no capítulo 3 de Gênesis, versículo 22 ao 24, Deus fala o seguinte: o homem agora é como um de nós, sabendo o bem e o mal. A pergunta é, com quem estava falando Deus? Alguém quer me dizer? Alguém quer responder isso? Com quem você acha que Deus estava falando? O homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Hein? É uma conferência na Trindade. Muito bom, Maurício. Uma conferência na Trindade. Muita gente fala, não, foi com os anjos. Não, não foi com o anjo, não. Porque o anjo não é como Deus. Tá? Logicamente é uma conferência na Trindade. Lá no começo diz, façamos o homem. Agora, o homem é como um de nós. Está tudo no plural aqui. Eles parecem mais. Sabendo o bem e o mal. O que Deus quis dizer isso? Primeiramente, ele não estava dizendo, agora o homem, depois que pecou, agora que desgraçou a vida dele, agora ele é um Deus poderoso como nós. Deus não estava dizendo isso. Logicamente, não era um elogio, era uma repreensão, essa declaração de Deus. Sabendo o bem e o mal, claro, em termos técnicos, o homem conheceu o bem e o mal.
como nós sabemos. Mas isso tinha uma implicação ainda maior que isso. Não era tão simples o significado disso. Por isso, o homem é como um de nós. O que é que Deus quis dizer com isso? Bom, a primeira resposta que poderíamos ter, o homem se endeusou, ele se fez a si mesmo um Deus. De alguma forma, o que realmente aconteceu é que o homem, ele, através do pecado, ele usurpou, ele usurpou uma atribuição divina. E a atribuição divina era a capacidade de Deus de julgar e decidir todas as coisas. O que Deus estava dizendo é que agora o homem, ele usurpou, ele roubou essa atribuição divina e a partir de agora, nessa condição totalmente separado de Deus, agora ele vai decidir, ele vai julgar o que é verdade e o que é mentira. Ele vai decidir agora, sem Deus, sem o Deus verdadeiro, ele vai determinar agora o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é errado. Ele vai decidir agora. E as consequências disso, disse o texto que Deus, a partir daí, expulsou o homem e a mulher do jardim do Éden. E curiosamente, pela primeira vez, Deus vai impedir o ser humano de fazer alguma coisa. Colocou uma espada que dava volta, protegendo o caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que o homem não tocasse na árvore, na árvore da vida, não do conhecimento do bem e do mal, senão na árvore da vida. Por que Deus fez isso? Às vezes eu falo com os irmãos o seguinte: Deus fala, essa proibição divina foi um ato de misericórdia. Por que um ato de misericórdia? Porque Deus disse para que o homem não estenda a mão e toque, que quer dizer que não coma da árvore da vida, porque Deus sabia que se o homem, nesta condição na qual estava, ele comesse da árvore da vida, ele perpetuaria por toda a eternidade a sua condição. Por isso diz que ele expulsou o homem do jardim. Expulsou o homem do jardim. Foi um ato de misericórdia. Porque se não tivesse feito isso, o plano de salvação da humanidade não seria possível. É bem interessante isso. Qual o problema que nós temos hoje? No mundo hoje existe 8 bilhões de deuses. Cada ser humano hoje no mundo leva esse estigma de endeusamento. Se tornou comum até na nossa linguagem. Todos nós em algum momento usamos: eu decidi tal coisa, eu decido isso, eu quero isso, eu vou fazer isso, eu vou para lá, eu vou para cá. Sabia que nunca foi o plano de Deus que o ser humano decidisse coisa alguma? A palavra decisão é tão comum para a gente, mas na Bíblia tem um peso tão grande. Tem o mesmo peso do juízo, do julgamento. É claro, estamos falando da Bíblia. E esse é o problema. Bicho, pode fazer esse gráfico? Marcos, pode fazer esse gráfico aí, por favor. Esse é o grande problema que nós temos hoje. 8 milhões de deuses decidindo. E uma das coisas que é mais difícil para o cristão hoje é justamente entender que ele tem que voltar ao seu habitat natural. E qual é o seu habitat natural? Ouvir a Deus. Ouvir o que Deus decide. E aprender a viver das decisões de Deus, não a própria decisão. É interessante que em Romanos 8 fala: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O que Paulo está dizendo? Exatamente isso que estamos falando. Nunca foi o plano de Deus do ser humano decidir coisa alguma. Qual era a vontade de Deus? Que através dessa relação íntima que Adão tinha antes da queda,
essa relação íntima que Jesus tinha com o Pai. Por essa intimidade, ele ia conseguir conhecer a vontade de Deus. E não somente conhecer, senão ia fazer a vontade de Deus. Ia viver guiado pelo Espírito de Deus. Isto é, e segue sendo, a vontade de Deus para todo ser humano. Mas seguimos tendo 8 bilhões de deuses no mundo. 8 bilhões de deuses no mundo. Esse gráfico aqui é um gráfico que nós usamos muitas vezes quando compartilhamos sobre isso. E é interessante porque isso nos ajuda a entender de uma forma simples algo que para a maioria é algo complexo. Existem 2 realidades espirituais. E essas 2 realidades estão estampadas, estão escritas na Bíblia. Já mencionaremos os textos. Trevas e luz. Existem pessoas hoje que estão na luz. E existem pessoas que estão nas trevas. É por isso que o Evangelho precisa ser pregado. Porque na luz, quem governa nas trevas, primeiramente, quem governa nas trevas? Satanás. Jesus chamou o diabo em algum momento, creio que no João 14:30, ele diz: o príncipe deste mundo se aproxima e ele não tem nada em mim. 1 João capítulo 5, versículo 19. João fala assim: nós sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Esta é uma realidade. Mas isso também é coisas que as pessoas não gostam de escutar. Mas na luz, quem governa na luz? Cristo, né? Cristo governa na luz. Agora, quando dizemos que o homem ele está separado de Deus nas trevas, o que ele fez? O homem nas trevas fez isso. E o que passa aqui nas trevas é o seguinte: ele faz isso, ele diz, fiz algo mal. Mas ele faz algo aqui que visivelmente é algo bom. E ele, por alguma razão, ele acredita que esse algo bom que ele fez vai trazer mérito diante de Deus. E ele não entende porque essa coisa boa que ele fez não tem nenhum valor espiritual para Deus. Não tem. Agora, isso significa que ele não deve fazer? Não, ele deve seguir fazendo, apesar de que não tem nenhum valor eterno, não tem nenhum valor espiritual. Mas por que ele tem que fazer o bem, apesar de tudo, se não tem nenhum valor para Deus? Por uma razão muito simples, que Deus mandou ele fazer o que é correto. A lei de Deus manda ele fazer. A lei do Antigo Testamento está tudo escrito lá, que o homem tem que proceder corretamente. Significa que ele procede corretamente debaixo da lei de Deus e com isso ele está ganhando uma pontuação com Deus? Não, ele vai ir para o inferno igual. Então por que ele tem que fazer o bem? Porque Deus manda ele fazer o bem. E existem, logicamente, razões por que a lei foi estabelecida. Mas não vamos entrar no mérito disso agora, porque tomaria muito tempo. Mas o ponto é que aqui ele faz um X redondinho aqui, e ele não entende por que aquele que está na luz faz também um X igualzinho a dele. E Deus fala, isso aqui vale. Isso aqui, não. E a pessoa que está sem Cristo, ele não entende isso. E sabe por que ele não entende? Porque o Evangelho não está sendo explicado e pregado. Por isso ele não entende. O que é que dá valor a isto e não a isto? Conhecimento.
Origem. Eu quero explicar, quero que você entenda isso dessa seguinte maneira. Quem é você? Quem é você? O cristianismo hoje, ele está orientado em fazer coisas para Deus. Fazer boas coisas para Deus. Não que não devem ser feitas. Claro, devem ser feitas sempre e quando Deus está dizendo que façamos. Mas o que nós façamos nesta vida, seja boa ou ruim, não determina em nada o valor espiritual e o destino dessa pessoa, o destino eterno dessa pessoa. O que determina o destino eterno de uma pessoa é o que ela é, quem ela é. Não o que ela fez ou deixou de fazer. Ou se ela está na luz, isso determina a sua identidade. Identidade é o grande problema do cristianismo hoje. Identidade. É interessante que o diabo, desde os albores da fé cristã, através dos movimentos gnósticos procedentes da filosofia grega, atacou permanentemente a identidade de Cristo. Permanentemente atacaram a identidade de Cristo. Porque falhar em entender a identidade de Cristo é o maior erro que o ser humano pode cometer. Não saber quem é Cristo é ir para o inferno, é a passagem para o inferno. Lamentavelmente. E o diabo atacou aí porque ele sabia isso melhor do que a gente. Logicamente, ele fracassou. Mas ele seguiu tentando. Seguiu toda a vida tentando. Os escritos do apóstolo João, todo, evangelho, as epístolas, todas. João, ele faz uma apologia sobre a identidade de Cristo permanentemente. Jesus chegou para Pedro e disse, ou para os discípulos, quem disse o povo que eu sou? Ah, tu é um João Batista, você é Jeremias, ou um dos profetas que ressuscitou. E ele disse, e vocês, quem vocês dizem quem eu sou? E Pedro, falando, você, um homem que caminha com a gente, passa fome com a gente, suja os pés com a gente, empoeira o pé com a gente, tem fome junto com a gente, cansa junto com a gente. Você é o Criador do universo. Você é o Filho do Deus vivo. E Jesus fala a Pedro, você não aprendeu isso com nenhum ser humano. Não foi carne nem sangue que te revelou isso. Senão meu Pai que está nos céus, Ele revelou isso para você. Agora que você sabe quem eu sou, eu vou te dizer quem você é, disse Jesus para Pedro. Queridos, a equação é muito simples. Nós só vamos saber quem somos o dia que nos encontramos com Jesus. Por meio do Evangelho. Porque Jesus é revelado no Evangelho. O dia que nós temos esse encontro com Ele, você vai saber quem Ele é. E nesse momento, Ele vai dizer para você quem você é. Até esse momento você não tem ideia quem você é. Quando você sabe quem você é, aí você pela primeira vez vai saber o que é que você tem que fazer. Se você não sabe quem você é, você vai passar pela vida dando cabeçadas por toda parte, tentando fazer o melhor que pode. Mas isso não tem nada a ver com a fé cristã, fazer o melhor que pode. E essa é a resposta que a maioria das pessoas dão. Aqui estamos tentando, né? Fazendo o possível, né? Batalhando. Isso. Mas quando você descobre quem você é, até o diabo vai saber que você sabe quem você é. Quando você sabe quem você é, você vai saber também qual é o seu destino eterno. Para onde você vai. Mas tem muita gente enganada e distraída
batalhando, servindo, fazendo de tudo para agradar a Deus. Tentando ser alguém pelo que faz. A equação está errada. Nós precisamos saber quem somos para saber o que temos que fazer. O dia que descobrimos quem somos, descansamos. Descansamos. Tem uma sensação de realização. Terminou sua busca. Você se converte em referência. Você se converte em uma pessoa que os demais que te conhecem vão dizer: essa pessoa sabe quem é e sabe para onde vai. Ela sabe o que quer da vida. E isso é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus para nós. Então, o problema do homem que está nas trevas é esse. Ele está perdido. E sabe? Em Romanos capítulo 5, versículo 12. Pode ler para a gente, Marcos, por favor? Romanos 5, 12. Pelo que, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte, o decreto que foi dado lá atrás, foi traspassado a todo ser humano. Qual é essa situação? Está falando de uma condição. A morte, a separação de Deus. Por alguma razão, hoje, o ser humano ele não concebe a ideia de que, por algum motivo, ele poderia estar separado de Deus. Ele poderia estar baixo esse decreto de morte transversal. Dificilmente alguém poderia imaginar isso. As pessoas, de alguma forma, buscam crer que existe algum laço, algum vínculo com Deus existe, ainda que pobre, um que pequeno, um que pouco, mas ele segue crendo que existe um laço, que existe um vínculo ainda com Deus. Isso não é verdade. Talvez seja porque segue se beneficiando da criação de Deus. Mas ser beneficiados com o fruto da criação de Deus não tem que ver com a nossa identidade. Nossa identidade necessariamente está vinculada à pessoa de Cristo. Necessariamente. A morte passou a todos os homens. E sabe, insisto, em palavras difíceis de tragar na Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3. Lê, por favor, Marcos. A primeira coisa que Deus diz, já sabemos, que o homem que está nas trevas, ele está morto. Está morto. Está morto para Deus. Agora, você vai perguntar para uma pessoa se ele crê que está morto, ele não vai nem sequer aceitar que ele está morto. Ele não acredita que está morto. Mas a Bíblia disse que é Deus que determinou. É Deus que disse que ele está morto. Não é a pessoa. Se a pessoa crê ou não crê, não muda nada. Deus disse que está morto. Está morto para Deus. Esse é o grande problema. Não importa o que a pessoa sinta, que pense, Deus disse que está morto. E esse é o problema. E muitas pessoas estão caminhando para a condenação eterna, acreditando que está tudo resolvido, está tudo bem. Mas sabe o quê? A maioria dos seres humanos não estão preocupados com isso. E sabe o quê? Sabe quando vão se preocupar com isso? Nunca.
até que seja muito tarde. Lê pra gente isso aí, Marcos. Efésios 2, 1 ao 3. Diz assim a palavra de Presta Deus. atenção nesse texto, por favor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, em outro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Palavra forte. Está falando. Paulo está escrevendo isso à igreja de Éfeso. Logicamente está falando com cristãos. Ele os deu vida quando estavam mortos, os seus delitos e pecados. E disse: nós andávamos assim, seguindo a corrente desse mundo, conforme ao príncipe da potestade do ar. Sabe quem é o príncipe da potestade do ar? Seguir a corrente do mundo é seguir ao diabo. Ele é o príncipe da potestade do ar. E éramos, por natureza, filhos da ira. De qual ira? Aqui é outra palavra que ninguém quer escutar. A ira de Deus. Essa palavra tem sido escondida por muitos pregadores, para que as pessoas não se ofendam. É melhor esconder, deixa eles tranquilos. Ir para o inferno tranquilo, que ninguém perturbe. Deixa as pessoas tranquilas ir ao inferno. Não fala a verdade para eles. É por isso que eu perguntei para você, de que é que nós somos salvos? Salvos de quê? Todo mundo quer escutar hoje Jesus que veio para nos salvar, mas não fala do que é que está sendo salvo, não. Ah, veio para nos reconciliar com Deus. Mas por que precisa ser reconciliado? Acaso são inimigos? A Bíblia diz que sim. Mas não pode falar essas coisas, não. As pessoas se ofendem. Deixe eles ir por inferno tranquilos. Não incomode as pessoas. Eu estou vendo isso acontecer. Queridos, estou vendo isso acontecer. Com a minha esposa estamos voltando agora, lá de alguns países da Europa, estivemos pregando lá. O problema lá segue exatamente como aqui na América Latina. Vamos falar o que o povo quer ouvir. Estamos vivendo tempos perigosos. Paulo, acho que isso vai em linha daquilo que o senhor está falando. São 8 bilhões de deuses e as pessoas querem adaptar a mensagem para esses deuses. Exato. Em vez de adaptar, falar a mensagem de Deus, eles adaptam. Porque é a mensagem que vende, a mensagem que atrai o público, a mensagem... A lei do mercado está funcionando nas igrejas. É a lei do mercado. Você oferece o que o povo quer comprar. E o povo está pagando caro para ser enganado. Você, como bom brasileiro como eu, sabe do que eu estou falando. O que está acontecendo no nosso país. Agora, o homem está morto, mas também diz que ele é escravo do pecado. Perdeu a liberdade. João 8,34. Ele é escravo. Palavra de Jesus, isso. João 8,34. Pode ler aí, Marcos. Palavra de Deus, João 8,34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Que a palavra servo aí, no grego, é escravo. Doulos, ok? Outra coisa importante, também diz a palavra de Deus que o ser humano está cego. Uma cegueira espiritual. Cegueira espiritual. O que quer dizer isso? Cada vez mais, isso é algo que vai se acentuando de tal maneira que tudo vai se naturalizando. Tudo está sendo naturalizado.
Tanto que a espiritualidade ela está se diluindo, ela está se derretendo. E o ser humano cada vez mais distante da realidade de Deus. E a cegueira espiritual gera confusão, perturbação e torna o ser humano presa fácil do engano, da mentira, da opressão diabólica, do pecado. Hoje, como cristão, como pregador, falar de santidade nas igrejas já é um escândalo. Quando foi a última vez que você ouviu falar alguém pregando sobre vidas santas? Já não se prega mais, porque já não se crê mais nisso. Mas a Bíblia demanda isso daqueles que são filhos de Deus. Vidas santas. Um irmão uma vez, ou vários irmãos já me falaram isso. Paulo, é que a vida cristã, o evangelho é muito difícil. Eu falei, não é difícil não, é impossível. O evangelho é impossível viver humanamente. É a maneira que Deus encontrou para não deixar nenhum infiltrado. Aqueles que Ele chama e traz como um ato milagroso. Não existe um milagre maior quando Jesus se revela na vida de uma pessoa e arrasta ele das trevas para a luz. Não existe um maior milagre do que este. Essa pessoa, ela vai ser capacitada para viver o que humanamente é impossível. Logicamente, eu estou falando de verdadeiro evangelho, eu estou falando de uma verdadeira fé cristã. Não estou falando de ser católico, não estou falando de ser evangélico, nada disso. Estou falando de viver o milagre chamado Cristo. O homem está cego. Marco, lê para a gente, 2 Coríntios 4:4. Ele não tem como entender as coisas. Não tem como ver nem entender nada. Porque a verdade de Deus, ela é inalcançável humanamente. Não se trata de buscar a Deus. A gente escuta muito essa expressão, né? Irmão, tem que buscar a Deus. Tem algum celular perdido por aí? Não, a campanha da empresa. Ah, ok. Não se trata de buscar a Deus. Sabia disso que tínhamos essa expressão na Bíblia. Não? Mas as palavras barash, bakash do hebreu não significa aquilo que nós entendemos. Não tem quem busque a Deus, não tem forma de encontrar a Deus. O ser humano ele não tem capacidade de encontrar a Deus. A não ser que Deus se manifeste. A não ser que Deus se revele por meio do seu Espírito na vida de uma pessoa. Então, se Deus visita uma pessoa, depois de existir, não existe uma experiência mais importante. Que Deus te alcance, que Ele toque a sua vida. Por que estou dizendo isso? Porque a grande maioria dos seres humanos nesse planeta, desses 8 bilhões, jamais vão experimentar isso. Esta é a realidade na Bíblia. Em Efésios 2,8 fala que pela graça sois salvos, por meio da fé, e não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Imagina que o Deus deste século, sabe quem é o Deus deste século? O diabo. Disse que ele cegou o entendimento das pessoas. Cegou o entendimento das pessoas. Para quê? Olha bem, para quê? O diabo, ele é muito astuto. Para que ele cegou o entendimento? Com que propósito? Qual é o objetivo ali? Ocultá-los do Evangelho. Ocultar a revelação do Evangelho. Por que o diabo está fazendo isso? Porque ele não quer que o Evangelho seja revelado na vida de ninguém. Por que ele quer evitar isso?
Porque o diabo, melhor que nós, sabe que o evangelho revelado na vida de uma pessoa vai tirar essa pessoa das trevas e arrastá-la para a luz do reino de Cristo. E essa vida é território perdido para o Satanás. É por isso que ele vai fazer de tudo. O único que pode acontecer na vida de uma pessoa para tirá-la das trevas é a revelação do evangelho. E curiosamente, queridos, outra coisa, eu levo 45 anos no ministério. E o que eu vejo terrivelmente acontecendo, o evangelho cada vez mais está desaparecendo dos púlpitos das igrejas. A mensagem da cruz está desaparecendo. O diabo merece um Oscar. Está fazendo um trabalho muito bem feito. É por isso que você vai sempre escutar. Sempre vai nos escutar. A mensagem da cruz, a mensagem da cruz, a mensagem da cruz, a mensagem da cruz. Por quê? Porque foi o que Cristo mandou pregar. Foi a última instrução dele, foi essa. A morte de Cristo, a cruz de Cristo. Agora, existe muito mais coisa. Nós lemos já aqui. A humanidade está baixo a ira de Deus. É um fato. O ser humano é inimigo de Deus. Você acha que alguma pessoa se considera inimigo de Deus? Ninguém se considera inimigo. Ninguém quer problema. Você vai nas favelas até do Rio de Janeiro. Até os traficantes de droga, eles não mexem. Você aparece com a Bíblia debaixo do braço. Eu já preguei numa igreja lá no Jacarezinho, lá no Morro do Jacarezinho, lá no Rio de Janeiro, faz muitos anos atrás. Os caras armados por todo lado, eles respeitam qualquer um que anda com a Bíblia debaixo do braço. Sabe por quê? Eles não querem problema com aquele lá de cima. Mas ninguém se considera inimigo de Deus. Mas o que diz Romanos 5,10, Marcos? Romanos 5,10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se sendo inimigos, quem falou que somos inimigos de Deus? O próprio Deus. É a palavra de Deus contra a palavra do ser humano. Agora, é fácil? É bom escutar uma mensagem como essa? Não, não é não. Não é fácil, nem é bom não. Às vezes eu costumo dizer aos nossos irmãos da nossa igreja lá em Uberlândia o seguinte, a Renata com certeza já me ouviu falar isso. Eu falei, vocês estão todos doidos. Estão todos doidos. Ou vocês foram objeto de um toque sobrenatural de Deus nas suas vidas, que vocês entenderam que são parte de algo que não tem que ver com este mundo. Por que estão todos doidos? Humanamente falando. Porque o evangelho da Bíblia não anda distribuindo e vendendo bênção por aí. O evangelho da Bíblia demanda tudo de você. Inclusive sua vida. A promessa que faz para você são duas, concretas. A primeira delas, ele prometeu que vai estar conosco. Eu serei com você. Se você é meu, eu serei com você. Em todo o tempo. E a segunda é, você terá vida eterna, mas isso só vai cumprir depois da morte. E que mais, Senhor? Tem mais coisa. No mundo tereis aflições. Estão entendendo por que está mais fácil vender bênção? Vem buscar a sua bênção. As pessoas estão perdendo a noção do que é culto a Deus. Os cultos são preparados para a clientela. Em muitos lugares, graças a Deus, então sempre existem as exceções, né?
Graças a Deus por isso. E as pessoas não vão mais para cultuar a Deus, vão porque eu tenho um problema na família, eu tenho um problema de saúde na família, eu estou desempregado, eu tenho um problema no casamento, e as pessoas vão buscar o que é que Deus tem para mim hoje. Onde é que ficou o culto a Deus? Desapareceu, querido, não existe mais, na maioria, não existe mais. O que é o sentido do que é ser igreja? Vai chegar um momento que vai desaparecer completamente. Eu falo com os irmãos, você não quer perder o caminho, não quer perder o rumo, não quer perder a direção, agarra a cruz de Cristo e não solte por nenhum motivo. Você solta e a perturbação te vai incomodar. A distração te vai incomodar. Atos 26, 18, o apóstolo Jesus fala para o apóstolo Paulo o seguinte: eu estou te enviando para que você abra os olhos das pessoas. Não está falando de milagre de pessoa, um milagre físico. Estou enviando para que você abra os olhos deles, para que se convertam das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus, e para que recebam herança entre os santificados. Está aí o texto? Sim. Atos 26, 18. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz. Os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Só existe uma maneira do ser humano sair desta condição. Em Atos 3, versículo 18, 19, me parece, mas posso estar errado, Marcos. Temos a pregação de Pedro, lá no Pentecostes. De repente, estavam lá falando: varões galileus, que faremos frente a todo esse problema? E Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam borrados os vossos pecados, e venha da presença de Deus, do Senhor, tempos de refrigério. Arrependei-vos e convertei-vos. Logicamente, o ser humano tem que reconhecer não somente o fato dos seus pecados, senão reconhecer a sua condição pecaminosa. Não se trata somente dos pecados cometidos, se trata de quem você tem sido até o momento de ser confrontado por Cristo. Quem era você? É como dizer, o que é mais importante? O que você fez ou você? Você já ouviu aquele ditado que é uma heresia gigante que anda solta pelo Brasil afora? Porque Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Isso é uma heresia. Soa bonito, não é? Por que soa bonito? Porque se você separa a frase, ela é verdade, é correta. Deus odeia o pecado e ama o pecador, isso é verdade. Mas por que é uma heresia? Foi colocar junto. Alguém chegou e falou assim: se Deus odeia tanto o pecado e ama tanto o pecador, por que ele lança o pecador no inferno, que ele tanto ama, e não o pecado que ele tanto odeia? Também é muito certo. A pergunta é: quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Jesus fez essa pergunta muitas vezes nos evangelhos. Você lembra quando vieram buscar ele? Jesus estava numa festa. Ah, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Jesus disse: minha mãe e meus irmãos? Quem são eles? Quem são eles? Disse Jesus. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. Não todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino, senão aquele que faz a vontade do meu Pai.
A pergunta é: quem está andando fazendo a vontade do Pai? Aqueles que estão vivendo o milagre da transformação. E esse milagre da transformação significa aqueles que foram realmente confrontados, plenamente, com todas as implicações, a mensagem do Evangelho. E essa mensagem não é fácil de digerir, especialmente nessa geração. Não é fácil. Por isso, poucos entrarão. Está escrito lá. Arrependimento. Crer com uma fé que é doada, que vem juntamente com a revelação do Evangelho. Queridos, me perdoe ter repetir isso. Você não pode receber uma bênção maior de Deus. Não poderá jamais receber uma bênção maior de Deus. O dia que o Espírito Santo abre o seu entendimento e você fique chocado com o significado da cruz do Calvário. Você é impactado, você é estremecido pelo que aconteceu na cruz. Você não pode receber uma bênção maior do que essa. Jamais na sua vida. E repito, a grande maioria das pessoas no planeta Terra jamais experimentarão isso. Isso é fato também. Você já ouviu essa frase? Eu sei que Deus é amor, mas também é justiça. Já ouviu falar isso? É outra heresia. Agora, se você separa as duas, é correto também. Vou explicar por que é uma heresia isso. A justiça de Deus, de uma forma resumida, para que você me entenda, uma forma simplificada, é que Deus, na sua santidade, foi ofendido por uma humanidade, 8 bilhões de pessoas que são inimigos dele. E Deus, por ser santo e justo, olha bem o que eu vou dizer, talvez um pouco exagerado da minha parte, né? Mas ele está obrigado a mandar o mundo inteiro para o inferno. Porque ele não pode ir contra a sua própria natureza. Se ele não castiga o mal, ele deixa de ser um Deus justo. E justiça, na Bíblia, significa que Deus ia executar juízo e sua ira, derramar todo o castigo sobre a humanidade, sobre você e sobre mim. Mas ele envia Cristo, e Cristo conscientemente tomou o nosso lugar na cruz, absorvendo no seu corpo humano toda a maldade do ser humano, desde Adão, queridos, até a última pessoa que vai nascer antes da vinda de Cristo. Imagina Cristo absorvendo todo o pecado da humanidade no seu corpo, com todas as sensações, com todos os sentimentos, com tudo o que implica aquilo. Agora Deus descarregou todo o castigo, toda a sua ira sobre Cristo. Na sua justiça ele fez isso. Sobre um filho inocente. O filho inocente ele descarregou. De repente eu pergunto às pessoas: você acredita que Deus teria feito isso com você? O que ele fez com Cristo na cruz? Estou falando do Deus de amor. Você acha que Deus, a pessoa diz, será que Deus faria isso comigo? Aunque você não acredite, ele faria isso com você, sim. Por causa da sua justiça, ele faria. Agora, por que Deus fez isso com Jesus? Olha bem o que eu vou dizer, presta atenção nisso, por favor. Isso que Deus fez com Jesus na cruz precisa ser revelado pelo Espírito Santo na vida da pessoa. Uma coisa é a pessoa saber isso intelectualmente, mas quando você recebe isso por revelação do Espírito, isso
isso, nunca mais você voltará a ser a mesma pessoa. Algo sobrenatural vai acontecer com você. A revelação da justiça de Deus. Por que Deus fez isso com Cristo? Ele fez isso para que fosse possível, olha bem, para tornar possível ele estender perdão, misericórdia, graça e amor sobre a sua vida, sobre a minha vida. As pessoas separam justiça do amor. É impossível você saber o que é amor de Deus se você não sabe o que é justiça de Deus. Porque o amor de Deus se revela através da justiça revelada na cruz. Me está entendendo? Romanos 1,17 disse, porque no Evangelho, em algumas traduções diz, porque nele, porque o Evangelho e Cristo é a mesma coisa. Porque no Evangelho a justiça de Deus se revela pela fé. A justiça de Deus se revela pela fé. Quando vem uma revelação de Deus, dada pelo Espírito Santo, junto com essa revelação, vem um dom da fé. Um recurso dado por Deus para que você responda essa revelação que Deus está dando. Tudo vem dele. Não existe esse assunto de que todo mundo tem fé. De fato, hoje, eu duvido que a maioria dos cristãos saibam definir o que é fé, biblicamente falando. Duvido. Até isso. Agora, se dá porcentagem, todo mundo sabe o que é fé. Se encontra qualquer pessoa na rua e vai dizer, oi, fulano, tem fé? Nossa, eu tenho uma fé em Deus. Agora, me define o que é fé. É crer em Deus. Mas o que significa crer em Deus? Me dá os textos bíblicos. Explica na Bíblia o que significa fé. Sabe, queridos? Ainda pessoas igrejadas terão dificuldade de explicar isso. A fé vem como recurso junto com a revelação. Para que nós respondamos a Deus. Para que possamos crer. E no momento que cremos, Deus nos faz responsáveis diante dele. E recebemos aquilo. A intervenção dele, a intervenção transformadora dele nas nossas vidas. Depois do arrependimento, de crer e receber, como lá temos aprendido lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, um texto bastante conhecido. Aqueles que creram nele, aqueles que o receberam, eles deu o poder, o direito de ser feitos filhos de Deus, os quais não nasceram de sangues. Sangues, está no plural. Apesar de que na sua Bíblia sai no singular. E esses não são nascidos de sangues, diz. Que quer dizer, não é por descendência. E hoje a gente escuta todo tipo de barbaridade. É que eu nasci num berço evangélico. Eu nasci na igreja, nasci não sei aonde mais. Não, eu sou meu avô, meu pai eram cristãos e também eu sou. Que meu filho é cristão na fé do pai dele, do avô dele. De onde tiram tanta besteira? Não tem nenhuma base bíblica a sustentar isso. Não são nascidos de sangues. E disse, nem da vontade da carne. Não é porque a pessoa decidiu. Agora eu estou com vontade de ser filho de Deus. Agora eu estou com vontade de servir ao Senhor. E o que nós temos é uma geração de próteses. Próteses de cristianismo. Isso não é o que Deus quer. Não são nascidos de sangues, nem da vontade da carne. Não é pela decisão da pessoa. E nem da vontade de varão, ou de homens. Que quer dizer, não é porque uma instituição chega para você agora que você confessou com a sua boca, agora você é filho de Deus. Não. Até isso se perdeu de vista o que é a natureza da confissão.
A palavra bíblica para confissão é homologação. Homologação significa dizer a mesma coisa, quer dizer, o que é que você vai dizer? Que é essa mesma coisa que você vai dizer? Aquilo que Deus está falando no teu coração. Você repete aquilo com a boca, algo que já está acontecendo dentro de você. Isto é confissão. Não, e eu me lembro, me perdoe de mencionar esses exemplos, querido, porque existem muitas coisas erradas passando. Eu me lembro que alguém me perguntava, quando as minhas filhas eram pequenas, adolescentes, agora são todas já grandes, né? Perguntava, Paulo, e as suas filhas já confessaram a Cristo? Eu falei, o que você quer dizer com confessaram a Cristo? Não, que elas proclamaram que Cristo é Senhor e Salvador. Eu falei, isso aí é muito fácil. Falar que Cristo é meu Senhor e meu Salvador é muito fácil. Mas eu sempre tive dúvida que eles estavam entendendo exatamente o que significa confessar a Cristo. Não é por confissão da boca. Confissão bíblica é homologação do coração de algo que Deus está provocando dentro de mim, eu vou colocar palavras naquilo. Isto é confissão na Bíblia. Yeah? Ok, isso é importante. E quando isso acontece, queridos, você vai entender que Cristo morreu no seu lugar, na cruz. Que a morte dele, agora você entende que a morte dele é a sua própria morte. E você vai se identificar com isso. Eu morri com Cristo, porque ele morreu minha morte. Assim como eu morria, ele morreu minha morte, eu morro com ele. E assim também agora eu vou ressuscitar, porque a ressurreição dele também será a minha ressurreição. Então eu ressuscito com Cristo e eu creio, eu recebo aquilo. E se prepara, porque algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Se verdadeiramente o Espírito de Deus está fazendo isso na sua vida. Você participa, te identifica com a morte e a ressurreição. Sabia que isso é o batismo? A água é a expressão externa do batismo. Mas o batismo começa na cruz. Na cruz começa. E quando isso passa, vai acontecer muitas coisas. Não sei se vamos ter o tempo de explicar isso, não creio, que a hora avança bastante. Eu posso, para os que interessam, depois eu posso dar todas as citas bíblicas do que eu vou mencionar aqui, ok? Existem várias doutrinas que com isso eu vou estar concluindo a mensagem desta noite. Existem várias doutrinas que os irmãos que me conhecem sabem que eu chamo isso as doutrinas fundamentais do Evangelho. E já falei com os irmãos que pelo menos uma vez por ano eu vou passar e voltar a ensinar as mesmas doutrinas, porque essas doutrinas têm tudo que ver com a cruz, a morte e a ressurreição de Cristo. E tudo que é aquilo que tem que ver comigo, com a minha vida, com a vida dos irmãos. Ouvimos, não sei quantos estão familiarizados com a palavra propiciação. Propiciação, a palavra transmite a ideia de Deus sendo favorável ao ser humano. Mas o que nós precisamos entender é que quando Cristo morreu na cruz, muita gente pensa que Cristo morreu para mim. Cristo não morreu para nós. Ele morreu para Deus. O sacrifício do sangue, se você ler o livro de Hebreus, capítulo 9, vê que Jesus tomou o sangue dele e foi levar lá no céu para ser apresentado diante de Deus. Então, o sangue de Cristo não foi derramado para nós. Nós fomos a causa do sangue derramado. Mas não foi feito para nós, foi feito para Deus. Então, o sangue era propício primeiro, tem que ser propício, favorável para Deus. Deus aceitou o sangue de Cristo e disse, agora eu aceito esse sangue. E quando Deus diz, eu aceito esse sangue, agora esse sangue cobra um poder glorioso para cada um de nós. O sangue da nossa libertação, do perdão dos nossos pecados. O sangue da vitória sobre o poder das trevas. O sangue da justificação. O sangue da nossa santificação, o sangue da nossa salvação.
Isso é propiciação. Tem outra palavra, expiação. Na verdade, é a mesma palavra. Propiciação e expiação é a mesma palavra. Okay? É ilasmos, a palavra grega, e traduz as duas expressões. Mas é como dizer que a expiação é o momento em que o sacrifício está sendo feito na cruz do Calvário. Esse é o momento que chama o momento da expiação. É como fala do bode expiatório. Não, é toda uma história no Antigo Testamento. Se a gente tivesse o tempo algum dia de estudar isso, seria maravilhoso com vocês. O bode expiatório, ele tomou o nosso lugar. Ele pagou o preço no nosso lugar. Essa é a razão de ser da expiação. O sangue derramado por nós, por nossa causa. Ok? Nós vivemos, vamos experimentar o poder desse sacrifício em nossas vidas. Traduzido na nossa liberdade, no perdão dos nossos pecados. Na nossa filiação com Deus. Também está a doutrina da redenção. Sabe o que é redenção? Existe uma palavra grega para essa palavra no Novo Testamento. Agorazo. Sabe o que significa agorazo? Comprar na praça do mercado. Por que essa palavra aparece na Bíblia? Porque naquela época não se vendia somente coisas nos mercados, nas praças. Se vendiam escravos também. Então, o que o texto está dizendo é que Cristo, ele foi na praça do mercado e nos comprou a nós, escravos. Escravos de quê? Escravos do diabo, escravos do pecado, escravos da carne, da nossa própria vontade. Ele nos comprou, nos fez livres, nos libertou. Mas existe uma extensão dessa palavra, exagoradsai, que significou, comprou na praça do mercado e levou para casa. Foi exatamente o que Cristo fez conosco. Foi, nos comprou, nos libertou, nos levou para casa. Para que nos libertou para casa? Porque aqui entra outra doutrina, adoção. Para ser adotados e feitos herdeiros de Deus. Olha a consequência de todo o sacrifício de Cristo. Existe outra doutrina chamada regeneração. É a mesma doutrina quando se fala de novo nascimento. Jesus, quando estava no capítulo 3 de João, veio um dos príncipes lá dos fariseus, né, Nicodemos. Jesus falou com ele no capítulo 3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5, aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 7, não te espantes, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Sabia que essa doutrina já está desconhecida hoje na maioria das igrejas? O que é nascer de novo? Para nascer de novo, você morre com Cristo na cruz. Para você mesmo. Para que Cristo, pelo Espírito que levantou a Cristo dentre os mortos, agora entra em você e ressuscita você como nova criatura. O apóstolo Paulo em Gálatas 6,15 diz, nem a circuncisão, falando dos judeus, do judaísmo, e nem a incircuncisão, seja qual for a sua religião, está dizendo, não vale nada, a não ser uma nova criação. Sem regeneração não existe cristão. Sem regeneração não existe filho de Deus. E essa doutrina está em perigo de extinção. Inclusive em muitas igrejas. Não é uma opção nascer de novo. E esse novo nascimento para que você seja uma nova pessoa. Transformação total na vida. E aí vamos com reconciliação. Por quê? Porque éramos inimigos, agora estamos em paz com Deus. Reconciliação. E vamos também com a justificação. Me permita dizer uma coisa com respeito a essa doutrina. Eu considero essa doutrina da justificação como o centro nervoso da doutrina cristã. Eu vou falar uma coisa aqui que poderia até assustar você.
Existe uma expressão muito conhecida hoje na teologia cristã, chama nós fomos declarados justos. Sabe o que significa essa expressão no entendimento da maioria das pessoas? Deixa eu parafrasear isso de uma forma popular. Nós somos rotulados de justo, mas que na verdade somos uma porcaria. Isso é o que a maioria entende. Por que as pessoas creem isso? Porque dizem porque somos todos pecadores e seguimos arrastando a natureza caída de Adão, dizem. Eu não encontro base na Bíblia para sustentar isso. Primeiro, porque a expressão declarado justo não existe na Bíblia. A minha Bíblia diz que nós fomos feitos justos. Mas olha todas as coisas, as minhas debilidades e meus problemas. Queridos, eu olho para você, você olha para mim. Sabe o que você vai encontrar? Um montão de defeitos. Como você olha para mim e vê um montão de defeitos, você fala assim, não, ele é pecador. A natureza pecaminosa segue aí nele. Mas o que a Bíblia nos ensina não tem nada a ver com isso. Não é o que o outro ser humano pensa de um filho de Deus. É o que Deus disse na Bíblia sobre quem é aquela pessoa. Não é o que eu penso de Marcos, o que o Marcos pensa de mim. Ele vai olhar para mim e vai ver um montão de defeitos. E esse é o problema, esse é o erro que a maioria dos cristãos tem cometido. Não é o que ele crê sobre quem eu sou, senão é o que Deus pensa e disse quem eu sou. É por isso que é difícil de entender para a maioria isso. Querido, você não vai encontrar um versículo. Já sei, inclusive, se você vai dizer, não estou de acordo, já sei, inclusive, não precisa dizer, eu vou dizer qual o versículo você está pensando. Eu já conheço todos eles. Não existe um só versículo no Novo Testamento que diz que um filho de Deus é pecador. A pergunta é de onde tiraram isso? Se a condição nossa como pecadores, estando nas trevas, e por ser pecadores cometemos muitos pecados, e dizemos, Cristo levou meus pecados na cruz. Nossa, levou meus pecados na cruz, me perdoou todos. Ok, fantástico. Mas o que aconteceu com a fábrica de pecados? Ficou intacta? Então temos um problema. Minha Bíblia não ensina isso. Nos evangelhos, as igrejas, os cristãos, os seguidores, discípulos de Cristo, são chamados de justos. São chamados de santos. São chamados de discípulos. Nunca são chamados de pecadores. Nunca. Mas a linguagem popular do mundo cristão nessa geração é não tem ninguém justo, não. Então não existe cristãos. Não existem filhos de Deus, então. Somos todos pecadores, então está todo mundo condenado. A obra de Cristo na cruz não serviu para nada. Está todo mundo condenado, são todos pecadores. Eu já escutei muitas coisas raras. Irmãos, não se preocupe, não permita que os seus pecados, e neste momento, te impeçam de participar da ceia do Senhor. Estou falando de líderes de igreja, pregando isso. Significa que eu vou levar para a mesa do Senhor aquilo que levou Cristo na cruz. Eu vou celebrar, eu vou comemorar a morte de Cristo, trazendo na mesa aquilo que levou Cristo na cruz. Gente do céu, o mundo está louco. E aí vamos, outras doutrinas, santificação, você colocou todas, Marcos. Redimidos, adotados como filhos de Deus, justificados, regenerados, santificados, reconciliados, expiados e santificados, já está santificados. Expiados?
São 7 doutrinas que precisam ser revistas. E isso tem que ser realidade na vida de um verdadeiro cristão. Mas isso precisa ser ensinado, isso precisa ser revelado nas nossas vidas. Para que vivamos plenamente a obra de Cristo na cruz do Calvário. A hora avançou bastante. Tem muito mais coisas que poderíamos compartilhar sobre isso. Mas eu quero deixar um momento, se alguém tem perguntas que fazer. E depois quero só me dizer algo muito rápido, para que possamos ir concluindo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Claro que dentro do tema. Nós fazemos, às vezes, perguntas e respostas lá e deixamos aberto, assim, miscelaneamente, lá em Uberlândia. O senhor fala sobre não somos mais pecadores, pois somos santos, né? Somos separados, porque fomos reconciliados, redimidos, adotados, justificados através da cruz de Cristo. Tem a ver também com essa visão teológica do já, ainda não? Sim, exatamente. Somos, mas ainda não. Somos já, mas ainda não. Por que somos já? Porque se um cristão verdadeiro, não importa que ele tenha uma semana de convertido, se ele falece, sabe para onde ele vai? Para o paraíso. Ainda que tenha 5 minutos de convertido. Quer o melhor exemplo que o ladrão lá na cruz? O homem nunca fez nada bem na vida dele, nada direito na vida dele. Tanto, se você vai em Mateus, você vai ver que os dois estavam zombando de Cristo. Os dois. Na cruz estavam zombando de Cristo. E algo sobrenatural passou. Esse um deles recebeu a revelação sobrenatural de quem era esse homem que estava morrendo lá dentro. O outro não. Isso é revelação. Paulo orou para a igreja dos Efésios, Efésios capítulo 1, versículo 17, para que recebessem espírito de sabedoria e espírito de revelação no conhecimento de Cristo. Cristo precisa ser revelado na vida de uma pessoa. É por isso que eu falo, você não poderia receber uma maior bênção na sua vida que isso. Porque não todo mundo nesse planeta vai receber isso. E queridos, existem 2 realidades nesta vida que são inevitáveis. Uma é a morte. Se tem uma coisa segura nesta vida, é a morte. E a maioria dos seres humanos não quer nem sequer falar, nem sequer pensar nisso. E seguem vivendo como se foram ficar aqui para sempre. E a outra realidade é a imortalidade da alma. Sabe qual a diferença de um cristão para um não cristão? Ele não gosta de pensar na morte. Ainda o cristão não gosta de pensar. Mas sabe uma coisa que ele tem que a pessoa não cristã tem? Ele sabe para onde vai. A segurança do destino. A segurança do seu destino eterno. Significa não ter medo do que vem do outro lado. De repente o que a gente preocupa é como, né? Vai passar. Eu já perdi o medo de morrer. Não que eu queira. Já foi agora. Exatamente que eu aprendi a experimentar também, meu irmão. Eu não temo para nada o que vem do outro lado. Pegando o gancho da pergunta da Bruna. Ok. Quem é Bruna? A Bruna é a esposa da Paula. Ah, ok. Ela falou, é o sendo somos, nós somos santos sendo santificados. Exato. Eu me lembro da doutrina da justificação. O senhor falou que hoje em dia fala que nós somos declarados justos. É uma forma de maquiar aquilo que a obra de Deus que faz na nossa vida. Nós somos feitos justos. Então Deus, quando olha para nós, ele vê um homem justificado, um homem justo. Exato. Que segue caminhando a vida e a toda a coisa louvável que tem em nossas vidas, tudo que é de bom, tudo que é evidente que vem de Deus, é Jesus Cristo fazendo em nós, mas Deus olha para nós e computa como nós estivemos fazendo.
Esse é o milagre da edificação. Jorge, pode vir um momento, por favor. Eu vou pedir ajuda sua e do Marcos em alguma coisa. Sanduíche. Aqui está Deus. Aqui está Cristo. Aqui está o homem nas trevas. Cristo é Deus e é homem. Como homem, ele se relaciona com o pecador. E como Deus, ele permanece relacionado e conectado com o Pai. Em 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que só existe um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Só existe uma maneira que eu, como homem, posso estar conectado com Deus. Dessa maneira. Aqui está Deus, aqui está Cristo. Essa é a única maneira que eu posso abraçar a Deus como Pai. Não existe outra maneira. Só assim. Dá para entender, certo? Obrigado. Esses dias terça-feira eu tive um aluno trabalhando num instituto que é cristão, mas as crianças, as famílias não são. Nós levamos o evangelho. Ele perguntou no meio da... Falei, o que é pecado? Todo mundo parou assim. Eu falei, vou dar uma analogia. E eu rapidamente falei, quando você acredita na redenção de Jesus, que ele fez na cruz, ele te salva dos seus pecados. Uma hora todo mundo vai se encontrar com Deus. E se você se encontrasse com Deus, o que você faria? O que você falaria para Deus? Deus, mas a menina que interpretou, né? Nossa, eu tô no céu. Tá vendo? Mas acontece. E aí o que você falaria para Deus? Eu imagino que eu falaria para Deus. Eu falei, Senhor, você me amou, me justificou e me salvou, mesmo eu tendo tantos pecados? E aí Deus responderia, meu filho, porque você é meu filho aprovado. Só não entendi a última palavra que você falou aí. Não, os meus pecados, eles eram muito grandes. Você falou, não, eram muito grandes, mas eu não entendi. Grandes o quê? A brincadeira é que a gente não entende que o pecado nem faz sentido para Deus. Exato. O problema de Deus não são os pecados da humanidade. Sabe o quê? O preço que Jesus pagou na cruz foi mais do que suficiente. Olha bem, ele pagou pelos pecados de toda a humanidade, ainda sabendo que a maioria da humanidade jamais ia usufruir deste benefício. Porque rejeitariam a oferta de salvação dada por Deus. Então, aí um versículo em 1 João capítulo 2, versículo 2, diz que Cristo, ele é a propiciação, o que quer dizer? Ele é a expiação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, falando do cristão, senão pelos o mundo inteiro, disse. Cristo, ele pagou um preço por cada ser humano, ainda sabendo que somente poucos seriam escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Ainda sabendo isso. E é interessante que diz, e ele é, essa expressão, ele é a propiciação, sabe o que significa? É quando o cristão, e que me permite falar isso também, a diferença de uma pessoa convertida com uma pessoa que está nas trevas, sabe qual é? A pessoa que está nas trevas, sua norma de vida é viver pecando, 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 pecando. E quando tem febre, faz alguma coisa que presta e crê que com isso tem um mérito diante de Deus. A vida de um cristão verdadeiro é uma vida de pureza e santidade. Essa é a norma de vida dele. E quando se descuida, ele comete pecado. E é interessante que o mesmo João, 1 João, capítulo 2, versículo 1 diz,
Filhinhos, essas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. Mas, se, olha, João, se algum de vós comete pecado. Ah, é um se? É se comete pecado? Então não é norma de vida viver pecando. Se tem dúvida, vai no capítulo 3, do versículo 4 ao 10, e vai ver a forte mensagem que tem aí do próprio João. E se comete pecado, advogado nós temos para com o Pai. Aí vem o versículo que eu já mencionei. E ele que quer dizer, o sangue de Cristo segue diante do Pai, falando, operando a nosso favor, como cristãos. Suficiente. Claro, quando um cristão comete pecado, ele não vive na prática do pecado, ele comete pecado. O cristão que vive na prática do pecado, ele está entendendo erradamente o tema da natureza pecaminosa, o fato de ser pecador, inclusive o fato de ser declarado justo. Está tudo errado isso. Porque hoje é norma. É norma para muitos cristãos viver na prática do pecado e vem com a desculpa: irmão, não se preocupa com seus pecados, estamos todos justificados. Ah, é? Eu já falei isso com alguns irmãos. Eu combato esse pensamento há 20 anos. E eu sei que a grande maioria pensa contrário a mim. Eu sei disso. Eu falo com os irmãos o seguinte: vamos supor que eu estou errado frente a isso. Lá no final, eu não perco nada. Mas se eu estou certo, como eu creio que estou, eu posso provar na Bíblia. Me assusta só de pensar dos milhões do povo evangélico que está indo para o inferno, crendo que são filhos de Deus. Porque é normal viver na prática do pecado? Não é normal. Está na Bíblia, o que eu estou dizendo. A norma de vida do cristão é santidade, pureza, integridade de espírito. Ele está vivendo algo impossível humanamente. Amém? É aquele versículo que fala, né, que vai procurar a santificação, que sem a qual ninguém verá Deus. Exato. Procura a paz e a santificação, que também traduz santidade. Eles procuram a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. É sério o tema. Isso é sobre a perda de salvação. Como é que é? A perda de salvação. É um tema saborosíssimo, mas eu não vou entrar nele agora. Então, podemos dizer que para a vida do cristão, o pecado nunca será a resposta. Como é que é, perdão? Para a vida do cristão, o pecado nunca deve ser a resposta. Nunca. Jamais. Jamais. Queridos, vou terminar com isso somente. Quando eu compartilho essa mensagem, eu não sei, eu não conheço a vida de todos vocês. Conheço alguns de vocês somente. Ok? Mas eu me sinto na obrigação de dizer o que eu vou dizer. Quando você ouve o Evangelho, não que exista somente uma maneira de Deus atuar. Existem várias. Deus pode atuar de várias maneiras. Mas existe uma maneira comum que Deus utiliza muito quando uma pessoa ouve o Evangelho. Claro, o cristão, ele se regozija no seu espírito ao ouvir a mensagem do Evangelho. Mas pode acontecer com uma pessoa que não é cristão, que ele sinta, olha bem, ele sinta o seguinte: a pessoa que está sendo tocada pelo Espírito Santo de Deus, ele vai sentir em forma comum o seguinte: vai nascer um vazio, um abismo muito grande no seu interior. E dentro daquele buraco negro no seu interior, vai surgir um grito silencioso, dizendo: eu preciso disso na minha vida. E vai surgir uma segunda coisa. Vai vir nele uma convicção que ele não tinha antes. E vai dizer: eu sei que isso que eu estou entendendo é palavra de Deus. Não sei como explicar, mas eu sei que é de Deus. E existe uma terceira coisa. Eu quero isso para a minha vida. Quero com todo o meu coração. Insisto, eu não conheço a sua vida,
Mas se algum de vocês experimentar algo parecido a isso e queira orar comigo depois dessa reunião, com muito prazer eu vou fazer aí na salinha aí do café ou outra sala, se for preciso. Ok? Mas se Deus está falando isso com você, isso significa uma coisa só. É Deus dizendo: hoje chegou a sua hora, eu quero você comigo. E qual é o problema com isso? Se nós resistimos a isso, porque podemos resistir a isso, não existe garantia alguma que você vai experimentar isso outra vez na sua vida. E sem isso, não existe uma verdadeira conversão, porque a iniciativa parte de Deus por meio do Espírito Santo. Sempre. Para que seja algo autêntico, verdadeiro, vai vir de Deus por meio do Espírito Santo. Se não, a única opção é ser um bom religioso. Amém?